Palavras de uma Bruxa traz hoje o Dr. Giovanni Piano, meu amigo, amado, querido, que eu amo de paixão e que é um excelente profissional. Eu posso falar assim de carteirinha, que tudo que ele faz com dedicação e faz com amor. Eu venho acompanhando o trabalho do Giovanni há bastante tempo e sou apaixonada pelo trabalho dele e por ele, porque ele é um amor de criatura, um amor de pessoa. E ninguém melhor do que ele para falar sobre um assunto que é muito sério, muito preocupante, né, que é o suicídio. Então, eu gostaria que o Giovanni, em primeiro lugar, se apresentasse para nós, para Palavras de uma Bruxa, me contasse para os nossos internautas, porque eu sei quem ele é, por isso que ele está aqui. Quem ele é, o que ele faz, como é e como é que começou essa história de enveredar para palestras sobre suicídio. Giovanni, gratidão por estar aqui, te amo. Agradeço muitíssimo, muitíssimo, amada, também de coração. Grato ao convite. Uma boa noite a todos aí que estão em casa nos assistindo. E, bom, Rosária, tu já me conheces, né? Mas então vamos lá para o pessoal que ainda não sabe quem eu sou. Mas uma questão de formalidade, não que títulos vai nos fazer melhores do que outras pessoas. Nós já chegamos num nível que a gente sabe que isso não, né? Que bom que a gente pode dispensar isso. Mas, a fim de uma formalidade, vamos dizer assim, então, eu sou psicólogo, bacharel em psicologia, tenho pós-graduação em psicologia analítica ou Jung, né? Eu sou junguiano, Carl Jung. Também faço atualmente, concomitante, 2 pós-graduações presenciais em Porto Alegre. Uma delas é em neuropsicologia, que é uma área que eu gosto muito, sempre gostei dessas questões de cérebro, de neuroanatomia. E a outra pós que eu faço também é em neurociência do desenvolvimento. Sim. O desenvolvimento humano visto pela neurociência. Então, que também são duas áreas que se conjugam muito bem para mim. Esses opostos que a gente consegue equilibrar. Uma questão analítica, bem Jung, e uma questão mais concreta, cérebro, neurônio. Eu sou apaixonado por essas duas áreas. Sim. E estou no litoral já há 5 anos. Comecei minha caminhada em Santa Cruz do Sul, depois passei para Porto Alegre. Fixei residência aqui no litoral. E tenho feito alguns trabalhos envolvendo adolescentes já antes de vir morar no litoral. Já em Santa Cruz do Sul, eu comecei a fazer alguns trabalhos em escolas, inicialmente a convite de algumas professoras, porque a gente sabe que a demanda nas escolas hoje em dia para questões pertinentes ao jovem, ao pré-adolescente, ao adolescente, mas também até referente à criança, ela é muito grande e os professores estão com uma sobrecarga, vamos dizer assim, cada vez mais exigente de trabalho e também por um outro lado, uma questão também de estado, de falta de material e estrutura. Claro. E então eles precisam muitas vezes pedir socorro para outros profissionais. Sim. Então, de bom grado. A cavalaria. Começou em Santa Cruz do Sul, comecei a fazer palestras inicialmente a respeito sobre adolescente infrator, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ato infracional e o adolescente infrator, consequências, porque eu trabalhei muitos anos no DECA, que é o Departamento Estadual para a Criança e o Adolescente, da Polícia Civil. Na parte que é da Delegacia da Criança Vítima. Então, eu atendi muitas crianças vítimas de abuso sexual, de estupros e também crianças desaparecidas. E também, junto conosco, ali tinha à nossa frente a Delegacia do Adolescente Infrator. Então, eu convivi durante muitos anos da minha vida com isto, antes de ir para Santa Cruz do Sul. Sim. Também tive uma passagem trabalhando em delegacia especializada para o idoso e também depois em delegacia especializada para a mulher. Então, isso me deu uma bagagem que eu trouxe para a área da psicologia e, conjugando esse conhecimento, eu procuro levar, inclusive, em alguns outros estados. Eu já estive 2 vezes, eu já estive em Curitiba e em São Paulo.
levando o trabalho em congresso, ainda referente a adolescentes. Esse ano que passou, até acabou de terminar, eu estive em São Paulo em maio, num congresso internacional de saúde mental infanto-juvenil, onde eu apresentei um trabalho, foi selecionado, apresentei um trabalho sobre adolescentes que estão sob medicalização e o processo psicoterápico. O quanto o processo de medicalização, um pré-adolescente ou um adolescente que está sob o efeito de um antipsicótico ou um antidepressivo, exemplos, né, e outras medicações psiquiátricas, o quanto isso influi no sentido de atrapalhar ou não o processo psicoterápico. Né? Então, essa foi minha pesquisa, eu fiz junto com uma colega minha psicóloga, e eu fui apresentar isso em São Paulo. Então, é uma trajetória que já vem há alguns anos. Sim. E aí eu vim morar no litoral por questões de família, de pai e mãe que já residiam no litoral. E então aqui começou a surgir novamente essa demanda, né? E que bom, a gente é um pouco como imã. Sim, a gente pessoas, vai assim, atraindo. Então, vou chamar esse aqui. Sim. E aí começou de novo. Sim, não deixa de ser uma missão. Claro, né? Eu encaro hoje como uma missão. Com certeza então vou nas escolas e as demandas são variadas, né, Rosália? Sim. Inicialmente começou com álcool e drogas. Sim. Né? E aí, daqui a pouco, já foi para a questão do bullying, Sim. Automutilação, suicídio, ato infracional também, né, continua aqui. Ou seja, eu acabei, ao longo dos anos, formatando várias palestras sobre esses assuntos, já apropriadas para o público jovem. Sim. Né? Para crianças, eu tenho adaptada, que houve uma demanda, eu não tinha, mas houve uma demanda sobre bullying para crianças, ok. Então, eu fui trabalhar em cima e criei algumas lâminas próprias para uma linguagem de criança. Né? Mas, em princípio, a maior parte do meu trabalho tem sido para pré-adolescentes e adolescentes. Sim, maravilha. Só de ouvir todo esse currículo, tudo que ele já vem fazendo. Eu não sei, tu encontra horário para dormir? É uma boa pergunta. O que tu faz daquela assim, da meia-noite às 6 da manhã, essa parte? Meu Deus, muita... O tempo, ele é uma questão muito interna da nossa mente, né? Ele é uma criação nossa. Realmente, eu não saberia racionalmente te explicar como que eu consigo, eu só sei dizer que eu consigo. Eu trabalho, faço isso tudo. Ainda trabalho em Gravataí também, em outra função. São as palestras, são as duas pós, mais atendimento em consultório. E mais o meu lazer, né? Porque eu também tenho. Porque tu também, né, tem uma vida. Sim, minhas né? leituras. Claro. Eu estou brincando contigo porque, assim, desde que eu te conheço, tu está sempre em grandes projetos maravilhosos, de alguns, né, até participei. Correto. O Giovanni criou organizou um curso maravilhoso de mandaloterapia. Tu pode falar um pouquinho sobre isso? A gente esteve juntos nesse curso, que foi uma coisa maravilhosa, fantástica, inovadora. Que bom ter o teu retorno, né? A nossa terapeuta em análise de mandalas agora, né? Acabou de se formar. E o meu prof está aqui. Então, é um curso com base na teoria do Carl Jung. Né? É importante colocar isso, porque quem ouve mandala terapia pode erroneamente levar para o lado de uma questão mística ou esotérica. Não. Existe algo em psicologia que a gente chama de técnicas projetivas. Né? O teu inconsciente, tanto para Freud como para Jung e outros analistas, ele se projeta através de imagens. O nosso inconsciente ele é imagético, no sentido através de imagens e símbolos. É a forma como o nosso inconsciente fala conosco, através de nossos sonhos, através de sincronicidades no dia a dia, através desse simbolismo. Então, a análise do desenho infantil já é algo clássico. Né? A quem já não ouviu falar no análise da árvore, análise da casa, análise da figura humana, são os mais clichês. Mas existem outras técnicas projetivas. E o Jung levou muito para essa questão da arte-terapia e do estudo com as mandalas. Então, dentro da psicoterapia junguiana, é usado também como um aporte terapêutico, como uma ferramenta, né, que em alguns momentos vai entrar no processo analítico a questão de tu colocar no papel o teu inconsciente, né, em formas de símbolos, em formas de mandalas. Então, esse foi o curso que tu fizeste, né, a análise dos elementos ali do desenho
no caso da mandala, como tu interpretar aquilo ali, e de acordo com a interpretação, que é um diagnóstico, né? Vamos dizer, é um diagnóstico, né? Tu vais dar o encaminhamento correto de acordo com a tua habilidade profissional. Né? Sim. Porque a análise de mandalas, ela não é uma prerrogativa do psicólogo, embora o Jung tenha desenvolvido isso, mas ela não é uma prerrogativa do psicólogo. Então, terapeutas e demais profissionais podem fazer esse curso e, ao trabalharem com o ser humano, com jovens, com adultos, podem dispor dessa ferramenta, professores em sala de aula inclusive, para análise de como se encontra o estado daquela pessoa naquele momento e traçar uma estratégia. Então, tu como terapeutas, né, tu vais depois traçar, se tu trabalha com reiki, ok, tu vai traçar uma estratégia dentro do que tu é habilitada para aquilo ali. Ah, não, a fulana trabalha com, um exemplo, é uma terapeuta alternativa, trabalha com cristais. Ok, ela vai traçar uma alternativa, uma terapêutica dentro daquilo ali. Ou outra pessoa que trabalha com constelações também, né, inúmeros exemplos, né? Vai ser um excelente complemento assim para essas situações que a gente observa em consultório. Aquilo ali confirma muitas coisas, Giovanni, eu já percebi, né, depois desse curso, que dá para a gente passear com mais segurança naquilo que a gente já suspeitava. Sim. Então, Giovanni também dá esses cursos, e quando ele for promover esses cursos, a gente vai divulgar aqui, a gente vai falar melhor sobre eles. O nosso foco hoje é o suicídio. Né? Como é que tu entraste nessas palestras? Como é que isso iniciou? A gente tem projetos para esse ano. Tu pode contar isso para Palavras de uma Bruxa? Como é que isso funciona? Sim. Bom, suicídio, né, é um tema que as pessoas evitam falar, porque fala de algo inevitável, que é tão evidente e esperado quanto o nascimento, a morte também o é. Né? Só que nós, principalmente ocidentais, não sabemos lidar muito com isso. Né? A gente vive como se não fôssemos morrer nunca. E muitas vezes, em razão desse pensamento, algumas pessoas adoecem em razão disso. Né? Porque viver é a gente se preparar para a partida também. Né? É nós nos prepararmos, inclusive o jovem, a criança, ser educada também para isso. De que você não é eterno aqui, então você é passageiro, isso aqui é transitório, então isso tem implicâncias, inclusive, de entendimento de mundo, de entendimento de sociedade, de seres, o entendimento que temos do homem, no sentido de respeitar as coisas aqui enquanto estamos de passagem. Então, o esperado é quando nós percorremos esse caminho do nascimento à morte e partirmos dentro do que entendemos como um curso natural. Sim, ok. Mas há algumas intempéries nesse meio. Alguns exemplos, as mortes violentas de trânsito, ou acidentes muitas vezes naturais, onde a pessoa não consegue concluir até a sua velhice e parte antes. Sim. E um assunto bem chato, mas não menos importante e necessário. Sim. A outra maneira da pessoa partir daqui é ela abdicando da sua vontade de permanecer aqui. Então, sim, ela decide que não quer mais viver. Que não quer mais viver, pois é. E a gente vem conversando muito a respeito disso, e a gente se unir nesse propósito, né, de entendermos melhor essas situações, porque a gente percebe assim, que não é que a pessoa, muitas vezes, né, aquela pessoa, ela não quer se suicidar, ela quer acabar com aquela angústia, aquela dor que ela tem ali, porque ela não está conseguindo conviver com algumas situações. Como é que a gente percebe isso dentro da família? Porque muitos dão notícia, mas a maioria não dá. Como é que a gente percebe isso? Correto. Eu diria que a pessoa, ela sempre dá sinais, alguns mais visíveis e outros menos. Alguns sinais são sufocados pela família, porque não querem saber, não querem ouvir. Sim. E então, muitas vezes, onde uma família em si ela é disfuncional, acaba, como estamos falando de jovens, aquele jovem, aquele adolescente, sendo a ovelha negra da família, quando, na verdade, a disfunção é na relação dos membros da família entre si.
né? Onde, de uma forma inconsciente, não menos maquiavélica, mas porém inconsciente, claro que nenhum pai, nenhuma mãe vai fazer isso, mas elegem o marginal da família, elegem o errado da família, elegem o transgressor da família. Quando muitas vezes ele é apenas o sintoma de que algo precisa ser mudado naquele ambiente do desajuste familiar. Correto. Então, ao longo do desenvolvimento vai se perceber assim. Tá? Eu diria assim, aí nós temos que entrar na questão dos transtornos mentais também, que a gente não pode fugir disso. Tá? Embora toda a nossa crença, todo o nosso aporte também que tu tens e que eu também tenho, mesmo como psicólogo, dessa busca pelo sagrado, que a psicologia hoje admite, o que é diferente da religião. Mas essa busca pelo sagrado, o próprio Jung colocou, Freud também já falava, ela é necessária ao ser humano e ela é algo inata no ser humano. Então o ser humano sempre vai buscar o que é além de mim, o que é além da minha morte, o que havia antes. Isso é um questionamento filosófico que sempre existiu e vai existir. Isso é a busca do sagrado. De tu tentar entender qual é o teu papel aqui, qual é o teu propósito. Então, o que nos falta hoje na sociedade moderna é a produção de sentido. Então, grandes nomes da psicologia, independente das linhas teóricas, convergem neste sentido. O que há hoje é uma falta de produção de sentido. O meu trabalho enquanto adulto, ele tem que ser produtor de sentido para mim. Senão não tem por que eu levantar de manhã, muitas vezes já no calor infernal do verão, ou no inverno, num frio de rachar, ou de rengue-a-cusco, como a gente fala aqui no sul, para um trabalho que é aborrecedor para mim, onde eu estou apenas cumprindo um protocolo para ter meu salário no final do mês. Ok, eu vou ir, mas eu estou indo em razão do salário final do mês, mas ele não está sendo produtor de sentido para mim. O que vai acontecer comigo? Enquanto funcionário, eu vou entrar num processo de adoecimento. Vou ser aquele colega de trabalho chato, ranzinza, que fica soltando as patas em todo mundo, ou que vive de laudo médico, muitas vezes, ou entra num processo de adoecimento, porque ele não se sente a parte daquilo ali. Ele está ali como uma mera obrigação. Um não pertencimento. Já começa ali. E no caso, eu trouxe a questão do mundo do trabalho, e aí nós temos algumas os adoecimentos no trabalho, o estresse, a síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento nervoso, ela é muito isto, mas na questão de um adolescente, de um pré-adolescente, as famílias não podem descuidar dessa questão de produção de sentido. Porque a família moderna, vamos dizer assim, não que as anteriores o fizessem isso com uma certa maestria, não. Porque é natural do ser humano a gente sempre tentar tapar o sol com a peneira e não terceirizar as coisas, A família tem um grande problema que é terceirizar os seus filhos. Primeiro, eles terceirizam seus filhos para a escola e a obrigação da professora ou da direção da escola educarem os seus filhos, mesmo nas questões mais básicas, e ai delas se não o conseguirem. E se elas não conseguem, esses mesmos pais terceirizam esses filhos para quem depois? Para a polícia. A polícia vai te dar um jeito, a polícia vai te dar um corretivo, a Brigada Militar vai te pegar. E se mesmo assim a Polícia Civil e a Brigada Militar não conseguirem, terceirizam para um outro patamar, que é a SUSEP, que é o presídio. Ou seja, nós estamos sempre empurrando para o outro uma tarefa inalienável, que é nossa, de educar um pequeno ser que vem, que nasce neste planeta, educar ele para a cidadania e para a construção de um sentido de eu. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui apenas para comer McDonald's? Eu estou aqui apenas para vestir o tênis da moda? Eu estou aqui apenas para usar as roupas que aquela atriz loira ou o cara com barriga de tanquinho da novela usa? Eu vivo apenas para isto? Eu vivo apenas para poder ter que trocar meu carro ou a minha geladeira todos os anos para dizer que eu tenho o eletrodoméstico mais high-tech do planeta? Eu vivo para isto? Isso não produz sentido. Isso produz uma satisfação breve. Comprei na loja, legal, estou feliz. Mas dali alguns dias ele volta à insatisfação. Porque isso realmente não preenche. O que preenche é tu encontrar o teu lugar, o teu contato, enquanto eu aqui.
Palavras de uma Bruxa volta daqui a pouco com muito assunto ainda com Giovanni, que a gente quer perguntar. Já voltamos. Palavras de uma Bruxa volta aqui com Giovanni. Assuntos assim inesgotáveis, a gente não tem vontade mais de parar de falar com ele. Perguntando. Eu quero saber assim, de ti, Giovanni, como é que tu observa assim, esse movimento familiar? Como é que tu pode ajudar os pais que estão nos ouvindo, nos vendo, como perceber melhor essas coisas que tu, como psicólogo, observa? Sim. Eu observo que a família atual, ela se destituiu, os casais se destituíram de seus papéis. Isso causa conflito e estranheza na cabeça de uma criança, que está em formação, onde a mãe desautoriza o pai e vice-versa, na questão da educação. Isso é uma coisa meio esquizofrênica, não faz isso, não, tu não vai fazer, não, tu faz. Opa! Afinal, realmente isso cria confusão, isso é danoso para uma criança. Agora imagina alguém entrar na pré-adolescência, ainda assim, e adolescente. Então, primeiro, os pais reassumirem os seus papéis, enquanto educadores, e enquanto construtores de cidadãos para uma sociedade com ética e com liberdade, preconizando a liberdade do seu filho, porém com responsabilidade, óbvio, né? A gente tem que falar assim, mas aqui hoje em dia a gente é mal interpretado em qualquer coisinha, então com responsabilidade, ainda mais na época em que estamos, no sentido de aceitar as diferenças do seu filho e da sua filha. E entrar num diálogo. Olha, meu filho, vejo que você é diferente, como é que é isso para ti? Para mim ainda é uma estranheza, mas eu gostaria de entender, quem sabe tu me explica. Não é bonito assim? Claro. Alguém sentar e conversar? Claro. E o que nós vemos? Escorraça de casa, marginaliza, põe para correr de casa, tu não é mais meu filho, é a vergonha da família, e aí vai. Onde falta a fala a arma. Ou seja, onde eu me emudeço dentro do lar, a arma vai falar lá na rua. E a arma pode ser a do traficante, pode ser de um traficante também oferecendo droga, porque eu digo o seguinte, as redes do bem, elas são capengas, né? Não deveria ser. Elas são capengas porque as pessoas ainda estão muito nesses conflitos de ego, de aparências, uma questão ainda muito dogmática, aí discutindo isso, enquanto os adolescentes estão crescendo, precisando muitas vezes de um abraço, de um olhar e de um respeito pela sua essência do ser. Se eles não têm isso dentro de casa, esteja certa que eles vão ter isso na rua. E quem der isso para eles na rua, não necessariamente vai ser uma pessoa legal. Com certeza, e com frequência não que a gente sabe. Então, aquele amigão que ele não tem dentro de casa, aquele pai que ouve ele, que xinga ele, que escorraça ele, o traficante lá vai abraçar ele. Não, mas vem cá, tu é um dos meus filhos também, sou teu amigão, eu te entendo. E aí vai seduzindo. Então, nós, enquanto sociedade, nós somos culpados disso. Não é só culpar a questão do crime por ter seduzido o teu filho ou a tua filha, mas a gente tem que se questionar também o quanto eu contribuí para isso. E aonde eu estava, aliás, onde eu não estava também, quando eu deveria estar dentro de casa participando do crescimento do meu filho ou da minha filha. Porque a mamãe passa o dia inteiro assistindo novela, umas coisas que não acrescentam nada na vida de um ser humano, que são programas que só tem traição, drogas, prostituição. Eu não estou sendo moralista, mas veja bem, nós já chegamos num período da humanidade em que, por favor, adultos têm que procurar alguma coisa um pouco mais saudável de crescer. Tu pode ver tua novela? Pode. Não estou dizendo que tem que tacar fogo em televisão. A gente não é fundamentalista, graças a Deus que não somos. Não é do diabo, não é. Mas a gente tem que saber discernir. Olha, poxa, nós levamos milhões de anos para descermos das árvores, para caminharmos eretos, enquanto símios que fomos, para estarmos hoje aqui, usando um cérebro, usando uma cognição, e desenvolvemos aparelhos que estamos usando. Poxa, vamos fazer uso disso, Vamos fazer jus a isso, a todos esses antepassados que vieram antes de nós, que sofreram para que hoje nós estivéssemos aqui. Em 2019, uma civilização, nós desenvolvemos uma civilização. Então, a grande questão é para que rumo essa civilização moderna, e eu trago para o lado ocidental,
que é muito baseado ainda em... a família hoje, ela é extremamente... hedonista, mas eu vou traduzir, né? O hedonismo é a busca do prazer apenas pelo prazer, ou seja, qual é a mensagem que um pai passa para o seu filho hoje? Goze, meu filho, goze muito. Se puder, passe por cima dos outros, inclusive. Você veio só para gozar. Papai vai te dar tudo o que você quer. E a sociedade, os outros também têm que dar tudo o que você quer. Isso não é educar um ser, isso é um crime que você está fazendo com um ser que vem para esse planeta, sim, que está se desenvolvendo, e você vai responder por isso depois. Eu acredito que sim. Tirando a psicologia agora de fora, mas eu, enquanto indivíduo cidadão, eu acredito que tu vai ser responsabilizado por isso. Tu tens um ser ali em crescimento. A tua função é educar ele para um planeta de futuro, para uma civilização que está querendo crescer e se desenvolver. Com menos violência, com mais ética, com mais amor, com menos ódio, com menos preconceito, que é o que essa juventude que está aí está querendo. E eles adoecem justamente porque ainda estão entrando em embate, com muitas vezes famílias que não têm essa abertura, que não têm esse diálogo e tentam impor os seus padrões de crenças, muitas vezes, não queria entrar nesse assunto, mas muitas vezes fundamentalistas, né? E o adolescente, o jovem que está aí hoje, ele não é mais o mesmo jovem de 50 anos atrás ou de 100 anos atrás. E por que não? Nem vamos considerar, eu sei que no Palavra de Bruxa tem muitas essas questões espirituais, mas nem precisamos considerar isso, porque a própria sociedade, mesmo se tu considerar apenas em um nível material de terceira dimensão, ela evoluiu. Em 100 anos nós evoluímos muito. Olha que nós evoluímos em tecnologia de 30 anos para cá. Demos um salto. Então, como é que nós vamos querer continuar ainda numa sociedade cada vez mais tecnológica, com uma mentalidade ainda do século XIX ou do século XVIII? Não dá. Não dá. O resultado disso são seres que adoecem. Sim. Então, por isso que tu vês cada vez mais adultos neuróticos, sim, adultos se entupindo cada vez mais de ansiolíticos, sim, adultos entrando na meia-idade, isso eu vejo muito em consultório, tanto homens adultos, mas mulheres, mas mais mulheres, mas por uma questão de machismo. A mulher procura mais o terapeuta do que o homem. Então, tu vê muitas mulheres naquela fase dos seus 50 anos procurando psicologia ou procurando os terapeutas, porque está em crise. Está em crise por quê? Elas vão e procuram. Procurem, que bom que procuram. Que bom que procuram. Passei, por que isso? Porque chegou numa fase da vida que deu aquele clique. Opa, afinal, o que eu estava fazendo todos esses anos? Onde eu estava até então? Será que eu estava vivendo até então um personagem? Uma persona, como Jung fala muito isso na teoria dele, né? Desde pequenos, nós somos introduzidos numa pedagogia de personagens. Seja um personagem, meu filho, na escola, seja um personagem no seu trabalho, seja um personagem com seus amigos. Mas nunca seja só para a essência, porque nunca nos ensinam, nunca nos dizem que nós devemos procurar sermos nós mesmos essa verdadeira essência. Então nós nos agarramos a cabides, nós nos agarramos a máscaras de carnaval, a máscaras de atores de teatro, e aí levantamos de manhã, qual máscara eu vou usar hoje? Vai ser essa aqui. Jung traz algo muito importante, que é a questão do self. Tu fizeste o curso, tu sabe a noção, que é o nosso si mesmo. A grande sacada nesse processo de individuação que ele fala muito, eu me torno um indivíduo a partir do momento em que eu deixo e me recuso de ser massificado por toda essa manada, que não pensa, que não raciocina e que não coloca mais um sentido para a sua vida. Então, a partir do momento que eu paro, eu começo a questionar isso, eu começo a me tornar um indivíduo, ou seja, eu começo a me voltar para o meu si mesmo, o meu self. E isso só se dá eu tirando essa máscara aqui, tirando aquela ali, tirando essa aqui. Não, mas eu nunca fui isso aqui. Disseram que eu era isso aqui, mas eu não sou isto. Não, mas eu nunca gostei disso aqui. Como é que eu cheguei a gostar? Não, isso aqui não era eu. Sim. São personagens. Sim. E a grande tristeza, Rosália, é que... Eu fico um pouco emocionado. Eu sei. Mais da metade dos seres humanos, da humanidade, vai nascer e morrer dormindo. Eles jamais vão acordar para isso. Porque muitas vezes eles vêm no meio, não é, Giovanni? Eu sei como tu te sente, porque é como eu me sinto e é como eu percebo. Nós percebemos juntos muitas coisas e por isso que a gente se uniu, né? Porque a gente pode falar que a gente passa figurinha um pro outro? Sim, pode. É bom até para desconstruir. Isso, então vamos lá. Para desconstruir. Me conta, que tu me encaminha. Isto,
Bom, o que está dado, estou tentando encontrar uma linguagem, mas o que está dado, vamos dizer assim, é o status quo, que talvez algumas pessoas não, o que está aí dado e que não te é permitido questionar, e se tu questiona, não sempre foi assim, tu não tem que questionar. Ah, mas por que foi assim? Não, porque sempre foi. Crenças limitantes. Crenças limitantes. Isso é o status quo. Tá? Também existem nas ciências, também existe na psicologia. Sim. Tá? Sim. Eu vou usar algumas palavrinhas aqui, tá? Mas eu vou traduzir elas. Né? Existe o que a gente chama em qualquer curso universitário. Tá? O que é o mainstream? Seria a corrente principal do inglês. Né? Não encontro uma tradução mais apropriada agora, mas a gente usa ainda essa expressão. Né? O que é o mainstream da psicologia ou da medicina? Tá? Tu sair um pouquinho do que se entende como normose, que é como uma determinada sociedade, numa determinada época, cataloga o que é ser normal. Sim. Se tu foge daquilo ali, o mainstream diz que, opa, então tu tem um transtorno. Sim. Então tu não está bem da cabeça. Sim, tu não está bem da cabeça. E tu merece ser medicado. Sim. Tu merece ser contido. Contido, muitas vezes fisicamente, se não contido através da medicação. Exato. E do rótulo. E do rótulo. Porque é mais um personagem que te dão. Sim. Tu poderias estar com uma tristeza profunda, muitas vezes por uma problemática familiar, e te dão... correto. E aí tu tens que assumir agora e atuar no grande palco, neste grande cenário que é esta sociedade, que é um grande palco. Tu tens, olha, agora tu vai ensinar esse papel aqui, ó, é o do bipolar. O teu rótulo na tua testa é de uma depressão maior. Tu tem que ensinar isso aqui. Eu não estou negando as patologias, tá? Seria muita... Isso é outra coisa. Seria muita infantilidade da minha parte. Isso é outra coisa. Existem, tanto porque eu faço neuropsicologia. É um fato, ok. Mas o grande problema nosso é que nós pegamos uma parte do saber e transformamos ele num todo. Nós patologizamos a vida. Sim. Foi isso que aconteceu, é isso que essa corrente de pensamento acabou fazendo, e isso está dentro das universidades, infelizmente. Que é o que alguns estudiosos, e eu também concordo, que a gente chama de academicismo. O cismo, essa terminologia, já denota alguma coisa meio nojenta, doentia. Esse academicismo, de que tudo tem que estar conforme os laboratórios, tudo tem que estar conforme o grande consenso do zeitgeist, do momento atual em que você vive, mas esse momento ele é ditado, ele é colocado, ele é dado, e nem sempre foi assim. E aí que nós temos que questionar, opa, mas nunca foi assim, como é que era antes então, e por que se tornou o que é agora? Se isso aconteceu, então o que é agora pode deixar de sê-lo. Eu posso criar uma nova realidade então. São esses questionamentos que nós estamos fazendo e que nós esperamos que as demais pessoas façam também. Sim. Então, sair do mainstream é uma questão de saúde mental. Sim. Inclusive para os trabalhadores da área da saúde mental. Sim. Acontece para nós em consultório, enquanto terapeutas, o apômetro, enfim, essas áreas que a gente transita com reiki, com tudo, a gente, o nosso grupo, acaba atendendo a pessoa em questão, jovem, ele vem, e aí a gente acaba percebendo que aquilo que tu falaste antes, toda a estrutura familiar está acontecendo isso, e a estrutura familiar cobra daquele jovem que vem com uma consciência diferente, com de dimensões mais elevadas, ele vem com uma outra vibe, digamos assim, ele vem com uma outra frequência, com outro propósito. Ele vem numa família dessas e ele é obrigado a usar essas máscaras, ele é obrigado a entrar no sistema, e aí, Giovanni, é que nós temos que entrar, porque esse jovem, ele acaba não suportando a pressão dessa sociedade, ou a religião que às vezes a família tem, o sistema de crença que aquela família tem, a profissão que às vezes o pai projeta no filho, que ele quer que o filho seja aquilo. Como é que tu observa isso? Teria que ser legal a família toda ser tratada. Sim, correto. E não só eu, mas acredito que muitos psicólogos também vão concordar. Na maioria dos casos, ou em boa parte, vamos falar assim, a criança é tida como patológica, se tu vais observar, a mãe é disfuncional, ou o pai é disfuncional. Ela está apenas apresentando um sintoma daquele núcleo familiar que está doente, que é doentio.
Né? Mas é mais fácil tu pegar uma criança que está agitada, que está irrequieta, porque criança que se mexe muito incomoda, né, o mundo adulto. O bom mesmo é a criança paradinha e bocó. É isso que nós queremos, né? De preferência medicada. De preferência contida. Correta. Ali, quietinha dentro dos padrões. Sim. Então, para você ver como nós somos perversos. Sim. Perversos e egoístas. Porque não adianta nada nós falarmos em sagrado, mesmo num sentido universalista da coisa, ou mesmo num sentido de religião, seja qual for a sua religião, mas é algo muito egoísta, eu, enquanto pai, querer projetar os meus sonhos que eu não vivi no meu filho. Ele vai ser o mini eu. Não. Sim. Não, para aí, né? Tu vai acabar com aquela criatura, né? Ninguém merece essa cruz, porque se tu colocar uma cruz, né? Tu vai fazer as coisas que o papai não fez, Tu vai ter todas as coisas que o papai não teve. Não, mas para aí. Isso é danoso para o crescimento, é danoso para o desenvolvimento da pessoa. Sim. E aí tu vês depois pais desesperados, não sabendo mais como lidar, muitas vezes com uma criança que tomou conta da família, ou um pré-adolescente, mas aí tu vais ver, sim, né? Tá explicado, desde pequeno, né? O mundo tem que te dar favores, o mundo tem que te estender um tapete vermelho onde você for, nem não pode sentar uma mosca no meu filhinho. Óbvio, né? Essa criança vai crescer, não esqueçam disso. Né? E aí, vai ser um adolescente, como é que os pais vão lidar com isso? Sim. Então já começam nos papéis. Você quer ter um filho? Ok, mas tenha ele de modo responsável. Senão, faça um favor ao planeta e não o tenha. Tá? É a minha opinião. Porque eu canso de ver adolescentes, eu dou palestras e adolescentes, no final das minhas palestras, vêm ao meu lado, muitas vezes eles, com os olhos cheios de água, dizendo, olha, Giovanni, me mostram os braços cortados de automutilação, mas por que tu faz isso? Meu pai, eu me tranco no meu quarto, me corto todo, porque tem conflitos com meu pai. Porque a minha mãe, porque isso, porque aquilo. Eu não quero demonizar o pai e a mãe, mas é importante, sim, dar uma boa sacudida, né, nesses adultos que aí estão. Porque não adianta tu mandar um exército de psicólogos para tratar esses um exército de bruxos também é ótimo, né? Para nos unirmos tratar todos. esses adolescentes, quando na verdade eles são apenas o reflexo de uma sociedade doente. Não tenho palavras para te agradecer, por tu teres. Imagina, o assunto é vasto, né? A gente sabe que tem a questão do tempo. O assunto. O psicólogo nem gosta de falar. Não, eu também não gosto de falar, né? Sim, e a gente toma conta. O Giovanni com certeza vai voltar no nosso programa. A gente está só iniciando, né, uma caminhada juntos aqui no Palavras de uma Bruxa, onde o Giovanni vai trazer assim muitos assuntos, que essas coisas estão assim engasgadas na nossa garganta, minha e do Giovanni. E a gente precisa discutir sobre isso. A gente vê muitas coisas. O Giovanni faz uma leitura e muitas vezes ele me encaminha os jovens. Correto, eu encaminho sem problema nenhum, porque a psicologia, como toda a ciência, ela é dinâmica, ela está sempre em evolução e ela é refutável, ou seja, ela tem que ter espaço aberto para a dúvida. Eu me emociono quando falo isso. Ela tem que ter espaço aberto para a dúvida. Isso é ciência. Porque a partir do momento que eu me torno dogmático, que cria um dogma, ou uma doxa, como a gente fala em filosofia, eu me torno um bloco de cimento. E a partir daí não há mais ciência. Há apenas repetição. E onde há repetição não há vida. Então, a psicologia ela tem o seu limite, a psiquiatria ela tem o seu limite, a ciência ela tem o seu limite. E eu vou até um determinado ponto enquanto psicólogo, mas eu não posso, enquanto psicólogo, entrar em outras áreas, um exemplo, que é o de um psicopedagogo, que é de um pedagogo, eu não posso entrar em outras áreas, que é de um terapeuta holista, eu não posso entrar em outras áreas que abordem mais essa questão profunda do sagrado. Eu tenho que encaminhar, é uma questão ética, é uma questão de humildade também, porque senão seria muito egocentrismo de um psicólogo achar que ele vai dar conta de tudo, o que vai surtar, dar conta de tudo, e isso é um grande perigo que a gente vê nas universidades. Freud, embora não seja freudiano, Freud falou muitas verdades. Freud disse uma frase muito importante enquanto ele era vivo, que ele não gostaria que a psicanálise se tornasse uma Weltanschauung. O que é do alemão?
seria uma cosmovisão ou uma visão de mundo. Ele não gostaria, ele disse isso antes em vida, ele disse isso, olha, o dia que eu morrer, eu não gostaria que a psicanálise que eu criei se tornasse uma Weltanschauung, ou seja, uma resposta para tudo e todos, como é a religião. Então nós temos que nos questionar, bom, se a psiquiatria, a psicanálise ou a análise está se tornando isso ou se tornou, como e por que chegou a isto? Palavras de uma Bruxa se despede e volta na próxima semana. Gratidão por hoje. Muito obrigado. Obrigado a todos.